Segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá! Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, a hora certa da informação, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, destacando o que é notícia na região metropolitana de Campinas, no nosso interior de São Paulo, mas sempre com atenção para o que também é informação no Brasil e no mundo, no Manhã Bandeirantes. Um ótimo dia para você que está conosco nesta terça-feira, 22 de outubro de 2024. Eu sou o Heitor Fredo, convido você até às 11h30 da manhã, está conosco em FM 85.7. Muito obrigado a você que nos acompanha pela multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ouve o Manhã Bandeirantes pelo portal bandmulti.com.br. As principais informações do dia com a aba ao vivo para você nos acompanhar 24 horas. Uma ótima terça-feira a você que está conosco pelo nosso aplicativo Band Play. Já baixou o Band Play? Gratuitamente na palma da sua mão você tem todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes. Uma ótima terça-feira a você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui em Campinas, com os trabalhos técnicos na mesa de som com o Roaldi Júnior, na central técnica com Pedro Piscinato e com a coordenação do Gil Kleber. O Manhã Bandeirantes desta terça-feira segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Ontem recebemos Parimoski, candidato do PL, e hoje presente conosco Gustavo Martinelli, candidato do União Brasil, que em instantes vai falar sobre os projetos de governo, sobre a equipe de trabalho, sobre como pensa Jundiaí para os próximos 4 anos. E você é meu convidado, minha convidada a participar desta edição do Manhã Bandeirantes. São 2 os caminhos. Você que está inscrito no nosso canal de vídeos, já passamos dos 44 mil inscritos, faça parte você também da nossa comunidade e assim, além de receber ao vivo a notificação da nossa programação, você também participa do nosso chat ao vivo. E você também pode nos mandar mensagens de áudio, mensagens de texto para o nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102 1493. Uma terça-feira com expectativa de mais uma vez temperaturas altas na região metropolitana de Campinas. Neste momento, o CEPAGRE, Instituto de Meteorologia da Unicamp, marca 28 graus e meio, com umidade relativa do ar na casa dos 61%. O que isso significa? Nuvens mais carregadas e possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. Não tem previsão de temporal para esta terça-feira,
mas tem possibilidade de uma chuva mais amena, principalmente entre o final da tarde e o começo da noite. O que está acontecendo? Tem um vórtice ciclônico de altos níveis. Traduzindo, um sistema de baixa pressão que se forma neste momento na região do Mato Grosso do Sul, influenciando o oeste paulista e se deslocando para o nosso interior. Isso deve trazer chuva. Amanhã, precipitação deve ser mais forte, mas para hoje, aquela garoa de fim de tarde, começo de noite, que a gente deve também ficar atento, ficar atenta, mas que ajuda a melhorar a condição hídrica, o abastecimento das nossas cidades e também a qualidade do ar que a gente respira. Nas estradas que cortam a nossa região, obrigado a você que nos dá carona pelo FM 85.7, motorista que segue em direção à cidade de São Paulo, neste momento no sistema Anhanguera Bandeirantes, enfrenta lentidão em alguns pontos. Primeiro no trecho que passa por Campinas, entre os quilômetros 108 e 104, limite entre Sumaré e Campinas, congestionamento por interferência urbana. Tem trânsito na entrada de Sumaré, isso reflete também para o motorista na rodovia Anhanguera. 2 quilômetros de lentidão no trecho de Jundiaí, entroncamento da Anhanguera com a Dom Gabriel, trânsito já tradicional para esse horário entre os KMs 62 e 60. E lá na frente, na chegada à capital paulista, o motorista também encontra lentidão como reflexo das marginais Tietê e Pinheiros. A melhor opção nesse momento a quem segue para a capital paulista, para a cidade de São Paulo, é a rodovia dos Bandeirantes, que tem o ponto de lentidão também na chegada a São Paulo, que é inevitável praticamente em qualquer horário do dia, mas nos outros trechos o trânsito flui melhor. Na pista sentido interior, o motorista não enfrenta dificuldades neste momento em nenhuma das rodovias, nem na Anhanguera, nem na rodovia dos Bandeirantes. No corredor Dom Pedro, um acidente causa a interdição de uma faixa na pista da Dom Pedro, no trecho do quilômetro 116, na pista de Valinhos. O trânsito é lento no local, as equipes prestam atendimento agora, não há informações sobre pessoas feridas, mas como o veículo ainda está sobre uma das faixas de rolamento, a orientação é para o motorista que precise passar pelo trecho de Valinhos da rodovia Dom Pedro, que atrase a viagem, que aguarde um pouco mais para que a lentidão não se faça mais presente. No anel viário Magalhães Teixeira, o trânsito do trevo de Valinhos também é impactado com esse acidente. Excesso de veículos e a lentidão registrada nesse horário considerada acima do normal. As informações do nosso Manhã Bandeirantes, também trazendo novidades para o usuário do transporte público aqui da cidade de Campinas. Tem novidade com relação à circulação do BRT. A estação Capivari já tem data para começar a funcionar. Os usuários do transporte público das regiões do Jardim Capivari e do Jardim Ieda, a partir de sexta-feira, já vão poder utilizar as linhas do BRT 10 e do BRT 11, que partem dos terminais Ouro Verde e Terminal Vida Nova, e tem como destino o Terminal Central. Não há alteração no intervalo e na programação das linhas. A estação conta com 2 módulos do BRT e as informações completas desse assunto você confere no portal bandmulti.com.br. Agora são 10 horas e mais 7 minutos. Você acompanhou aqui na programação da Rádio Bandeirantes a reabertura do aeroporto de Porto Alegre, depois do temporal histórico que marcou esse ano de 2024 em todo o Rio Grande do Sul. E o primeiro voo saiu de Campinas, partindo do aeroporto de Viracopos para o aeroporto Salgado Filho. O Ticiano Kessler acompanhou de dentro da aeronave esse momento, importante para a aviação e também para a retomada da economia do estado do Rio Grande do Sul. E a gente mostra para você na reportagem do Manhã Bandeirantes. Com tripulação gaúcha, o primeiro voo com destino ao aeroporto de Porto Alegre partiu de Campinas. Aos nossos irmãos gaúchos, os nossos cumprimentos pelo exemplo e força, a reconstrução do seu belíssimo estado. O avião caracterizado para homenagear o Rio Grande do Sul foi o primeiro voo comercial depois de quase 6 meses da enchente que deixou o aeroporto debaixo da água.
causando prejuízos de mais de 400 milhões de reais. No terminal, uma recepção calorosa, com direito à banda alemã. A operação ainda é parcial, com aproximadamente 70 pousos e decolagens diários. O número vai aumentar gradativamente e a expectativa é de 16 mil passageiros por dia já no início de novembro. Muitos deles turistas que vêm visitar o Rio Grande do Sul. O turista que vem de avião, dos lugares mais longínquos, fica mais tempo, acaba sendo um ticket mais alto. Então tem um impacto econômico bastante relevante no turismo. Esse grupo de amigas veio do Ceará. Nunca cheguei no aeroporto desse jeito. A gente ficou tão feliz, a gente tá assim, admirada. A família é do interior da Paraíba. A gente ficou até surpreso aqui com a recepção, bem calorosa. Muito feliz, muito bom, tudo de bom. Às 10h09, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta vamos seguir com a série de entrevistas com os candidatos às prefeituras que ainda têm a disputa em segundo turno. Nesta semana, destacando a cidade de Jundiaí. E hoje, recebendo o candidato Gustavo Martinelli, do União Brasil. Logo depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais das propostas da chapa do candidato que está presente aqui conosco nos nossos estúdios dentro do projeto Band Eleições. Continue conosco, olho no voto, olho na Band. Este é o Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir do dia 1º de novembro, o Pix terá novas regras mais rígidas para garantir a segurança das transações e impedir fraudes. Transferências de mais de R$200 só poderão ser feitas de um telefone ou de um computador previamente cadastrados pelo cliente da instituição financeira e o que nunca tenham sido usados para fazer Pix. Para os dispositivos atuais, nada mudará. Além dessa novidade, as instituições financeiras terão de melhorar as tecnologias de segurança. Elas deverão adotar soluções de gerenciamento de fraude capazes de identificar transações Pix atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente, com base nas informações de segurança armazenadas pelo Banco Central. As medidas permitirão que as instituições financeiras tomem ações específicas em casos de transações suspeitas ou fora do perfil do cliente. Elas poderão aumentar o tempo para que os clientes suspeitos iniciem transações e bloquear Pix recebidos. Em caso de suspeita forte ou comprovação de fraude, as instituições poderão encerrar o relacionamento com o cliente. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
volta direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do projeto Band Eleições, nesta semana final decisiva para o segundo turno dos municípios que ainda não definiram prefeito, prefeita, vice-prefeitos para os próximos 4 anos. E nesta última semana de campanha eleitoral, nosso espaço aberto para ouvirmos as propostas dos candidatos à Prefeitura de Jundiaí, nesse trabalho que tem a produção do Henrique Alves, com os trabalhos técnicos de Roaldi Júnior e Pedro Piscinato. E hoje, nosso convidado, presente conosco aqui nos nossos estúdios, é Gustavo Matinelli, candidato à Prefeitura de Jundiaí pelo União Brasil. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Bom dia, Heitor Fredo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, a todo o Grupo Bandeirantes, todos aqueles que nos acompanham através do YouTube. É um prazer falar com você, jundiaiense, filho de um grande comunicador, jornalista em Jundiaí, nosso amigo Adilson Fredo, que trabalha lá na Rádio Difusora, no Jornal de Jundiaí, um grande comunicador. O bom fruto não cai longe aí da árvore, né? Filho de peixe, peixinho é. Muito obrigado, candidato. Candidato, o senhor termina o primeiro turno com um pouco mais de 93 mil, quase 94 mil votos, uma diferença ali de cerca de 10 mil votos em relação ao candidato Parimoski. Como que o senhor tem trabalhado para conseguir reverter esse cenário e conseguir a vitória em segundo turno nessa campanha agora em reta final? Foram aproximadamente 94 mil votos. Nós estamos trabalhando como sempre fiz, né? Fui 3 vezes vereador em Jundiaí, presidente da Câmara, líder estudantil, iniciei nos bancos escolares, despertou meu interesse pela política lá na região da Vila Maringá e Vila Comercial. E estamos visitando todos os bairros. Temos as melhores propostas apresentadas nessa eleição, modéstia à parte. Peço a todos que estão nos acompanhando para entrar no nosso Instagram. Tem um link que leva até o nosso plano de governo, que foi elaborado por mais de 150 pessoas de Jundiaí, técnicos, funcionários públicos, todas as categorias. Aproveito aqui a oportunidade para agradecer todos aqueles que colaboraram com a elaboração do nosso plano, que foi coordenado pelo nosso vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, Ricardo Benassi. O senhor ainda aguarda uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor concorreu no primeiro turno, teve os votos considerados, está em disputa no segundo turno, ainda aguarda o recurso de um processo de inelegibilidade no Tribunal Regional Eleitoral. Ainda há um recurso possível no Tribunal Superior Eleitoral e, se necessário for, no Supremo Tribunal Federal. O que a sua equipe jurídica diz com relação à sua situação de campanha na Justiça, candidato? Primeiro que foi uma manobra da oposição. Eu paguei horas extras a um funcionário que trabalhou, você que está nos acompanhando. Se você é um trabalhador, fez horas extras, você tem que receber pelo trabalho desenvolvido. Nós ganhamos em Jundiaí, a juíza deu ação a favor da nossa chapa e foram bater na porta lá em São Paulo. Nós estamos recorrendo, nossos advogados estão cuidando disso e me recordo aqui no passado, o ex-prefeito Miguel Haddad teve 7 cassações. Muitas pessoas acompanharam isso em Jundiaí e ele reverteu na época também. Foi uma movimentação política da chapa concorrente, como está acontecendo agora. Nós temos que ganhar a eleição no voto, na urna. Estarei na urna no segundo turno, é 44 no dia 27, como aconteceu no primeiro turno. Nós tivemos aproximadamente 94 mil votos, faltou pouco para 94 mil votos, numa campanha limpa, uma campanha uma campanha orgânica, que as pessoas estão nos abraçando nas ruas e tenho certeza que teremos um melhor resultado agora no segundo turno. Nós estamos conversando com Gustavo Matinelli, candidato à Prefeitura de Jundiaí pelo União Brasil, atual vice-prefeito da cidade. Em Jundiaí já é muito conhecida a história recente, isso foi muito debatido também com relação ao senhor não ter o apoio do prefeito Luiz Fernando Machado, que apoia seu candidato concorrente. Nesses 4 anos, candidato, o que o senhor conseguiu fazer como vice-prefeito e em que momento há uma ruptura em que o senhor, de certa forma, passa a ser uma oposição à gestão em que o senhor foi eleito? Primeiro, que da minha parte não houve rompimento. Houve rompimento da outra parte. Eu fui um vice-prefeito e sou vice-prefeito até dezembro deste ano atuante. Na pandemia, por exemplo, estive com o prefeito solicitando mais leitos de internação no hospital regional para atender nossos pacientes. Sempre estive nas ruas e continuo nas ruas, um vice-prefeito participativo que levou as demandas ao Poder Executivo. A característica do Legislativo
eu levei para o executivo, sempre fui a voz da população dentro do governo. Tive várias ações, reivindicações, por exemplo, do prolongamento da Avenida Samuel Martins. Inclusive tem vídeos do próprio prefeito elogiando e destacando a minha participação como vice-prefeito. Quando decidi não ser candidato a deputado estadual, houve aí uma frustração, mas a decisão é minha. Nós decidimos não ser candidatos. E no final de 2023, inclusive, fui excluído de alguns grupos de WhatsApp, grupos de gestores. Ali eram noticiados as reuniões de plataforma, horários. Então, eles me colocaram realmente, infelizmente, no freezer. Fui chamado também para ser vice-prefeito do atual candidato, do Parimoski. O prefeito Luiz Fernando me convida para ser vice-prefeito. Então, até ontem eu era bom, hoje eu não sou mais, parece que eu sou o ex mais odiado, né? Enfim, mudaram aí a narrativa. O senhor tem como candidato a vice Ricardo Benassi, que foi candidato a prefeito, que é empresário conhecido na cidade. O que o senhor espera de Ricardo Benassi como vice e será uma relação diferente da que o senhor teve com o Luiz Fernando? Claro, o Ricardo Benassi é um empresário muito bem sucedido, uma família tradicional em Jundiaí. Hoje eles têm muitas empresas, começaram a vender frutas na Anhanguera, tem mais de 5 mil funcionários em todo o Brasil. Ricardo é muito competente, Ricardo é transparente, tem ética e vem contribuindo muito nessa campanha. Será um vice-prefeito participativo, nos ajudou muito na elaboração do nosso plano de governo e o Ricardo vem para contribuir. Um complementa o outro. Ele é conhecido numa região da cidade, eu sou conhecido em outra região, e o Ricardo tem uma visão que ele quer trazer da iniciativa privada para a pública, fazer mais com menos. O Ricardo tem uma visão de economia. Ele será o nosso secretário de governo e vai nos ajudar muito a governar a nossa cidade. Nós estamos conversando com Gustavo Martinelli, candidato à Prefeitura de Jundiaí pelo União Brasil. O senhor, como atual vice-prefeito, conhece as principais necessidades do município. Qual a prioridade uma vez eleito? Qual é o primeiro ponto que Jundiaí precisa ter de mudança caso o senhor seja eleito, candidato? Eu falo que a cidade é um organismo vivo, os problemas mudam constantemente. Nós temos muitas prioridades. A primeira é não perder a nossa qualidade de vida. Muitas pessoas têm vindo residir em Jundiaí, de São Paulo, de outros municípios. Nós temos bons índices econômicos. O IDH é o 11º do Brasil, o 4º do estado de São Paulo. Nós temos que pensar a cidade do presente e a cidade do futuro. No passado, tivemos administradores que tiveram visão de futuro. Por exemplo, a minha preocupação é o abastecimento da nossa cidade, saneamento. Nós não somos ricos em recurso hídrico, né? Nós bombeamos água lá do rio Atibaia. Temos lá 4 bombas que bombeiam essa água, vem lá pelo rio Jundiaí-Mirim, lá do restaurante Espendurelo, e abastece a nossa represa, a nossa cidade. Jundiaí está crescendo. Região Oeste, Medeiros, Eloy Chaves, já tem dias que falta água e a foto que nós tivemos acesso da nossa represa é preocupante. Então nós temos que captar água ali do Rio Guapeva, tem um estudo para uma captação próxima ao 12º GAC para abastecer a região sul e tem um estudo também para a construção de uma nova represa. Se a cidade se desenvolveu, se tem ótimas indústrias, por exemplo, a Ambev e outras, foi devido à água, foi devido a essa visão de futuro. E eu defendo muito o plano diretor de bairro. Nós temos a lei do plano diretor que discute a cidade, o crescimento da cidade como um todo. E dentro da lei do plano diretor, nós temos ali um dispositivo, uma ferramenta, que é o plano diretor de bairro, para discutir especificamente cada região. E a nossa ideia é iniciar essa discussão, o bairro Medeiros e Eloy Chaves, e também a região do Caxambu. Chamar a Associação dos Engenheiros, dos Arquitetos, dos Empreendedores e toda a sociedade para essa discussão, para esse planejamento, diretrizes, viárias, enfim. Não podemos perder a qualidade de vida, essa é a grande prioridade do nosso governo. O transporte público, nós temos uma concessão, né, de 20 anos, antes eram 3 empresas, hoje é uma empresa que administra o transporte público da nossa cidade. O passageiro, o usuário, paga R$ 5,50 e a prefeitura disponibiliza um subsídio de mais de R$80 milhões ano. Nós temos que colocar luz nesse contrato, fazer audiências públicas, discutir junto com o usuário, aquele que utiliza o transporte público, que conhece os problemas que hoje afetam a vida, o seu trabalho dia a dia, quando sai de casa e quando o seu destino é o trabalho. Nós temos que fazer essa discussão, o subsídio tem que estar atrelado a um bom serviço prestado. E o ano que vem será um grande desafio, porque hoje o contrato ele é emergencial e teremos uma nova concessão do transporte público
Queremos trazer qualidade ao transporte, ônibus com ar-condicionado, identificar as linhas que estão tendo problemas na cidade, a reforma dos terminais, fazer parceria público-privada para a instalação de abrigos, cobertos, esses abrigos com iluminação. Hoje, tanto Campinas quanto São Paulo tem parcerias público-privada que a empresa ela explora através ali da propaganda e ela doa esse abrigo, ela faz a manutenção do mesmo. Essas são as nossas propostas e também tirar do papel aquelas obras que já foram anunciadas. Por exemplo, a construção de um novo terminal na região oeste de Jundiaí, entre Fazenda Grande e Novo Horizonte. Candidato, segurança pública é uma atribuição principalmente do Estado, mas os municípios colaboram com a Guarda Municipal. Qual o papel da GM numa gestão que o senhor encabeça como prefeito de Jundiaí? A Guarda Municipal, nos últimos anos, nós tivemos uma contratação de mais de 200 novos guardas municipais, concurso público, e hoje, infelizmente, falta viaturas. Nós precisamos reajustar o contrato, porque as viaturas são alugadas. Nós temos uma proposta no nosso plano de governo, que é a patrulha rural, é descentralizar o atendimento da Guarda Municipal em bairros que são divisas com outros municípios. Por exemplo, a região da Toca, Roseira, Caxambu e Voturucaia, disponibilizar uma viatura que faça rondas naquela região. Como Traviú, Rio Acima, Mato Dentro, Terra Nova, Champirra, nós temos que disponibilizar essas viaturas, ampliar e melhorar e voltar os anjos da guarda na porta das escolas para proteger as nossas crianças nas entradas e saídas e após as entradas e saídas, o anjo da guarda fazer as rondas no bairro como fosse aí uma polícia comunitária. Temos também a ideia de instalar uma tecnologia que são os totens de segurança. Louveira fez isso e onde esses totens são instalados, tem um estudo que identificou que entre 25% a 30% uma redução na criminalidade. Você fala com o guarda, tem câmera de monitoramento, tem um giroflex, tem um fone que o guarda fala com a população. A ideia é instalar esses totens nas regiões que hoje têm um alto índice de criminalidade. Por exemplo, a Ponte São João, Vila Ares, Vianello, Santa Gertrudes, que é um bairro também distante, a ideia da instalação desses totens. E dar mais autonomia para a nossa Guarda Municipal em alguns segmentos. Por exemplo, nós temos a Guarda Municipal Florestal, que cuida do importante remanescente de Mata Atlântica, que é a nossa Serra do Japi, para ela ter ali naquele território um poder de fiscalização para a prevenção daquela área. Nós temos que proteger porque tem uma fauna e uma flora muito importante para o nosso município. Nós estamos conversando com Gustavo Martinelli, candidato à Prefeitura de Jundiaí pelo União Brasil. Candidato, em breve começam as obras do trem Intercidades, ligação entre Campinas e São Paulo, tendo uma parada em Jundiaí, onde hoje já existe a linha 7 Rubi. O que o senhor pretende fazer, tendo em vista que aumenta o número de passageiros saindo de Campinas para Jundiaí, de Jundiaí para Campinas? Algumas obras são de responsabilidade do Estado, mas o que a Prefeitura pode fazer para melhor atender esses passageiros? Nós temos que melhorar a infraestrutura ali, a região da Ferroviários, tem ali o prolongamento, um estudo, né, que hoje é aguardado há muito tempo pelos moradores da HPAMA e é adjacente à linha férrea, nós temos que ter conhecimento desse projeto. A região lá do Currupira também, que reivindica há anos melhorias ali na passagem inferior à linha férrea. Além disso, esse desenvolvimento traz emprego, renda, mas também nós temos aí a questão das pessoas em situação de rua, que tem esse deslocamento até Jundiaí. Nós temos que aumentar as equipes de abordagem para fazer esse acolhimento a essas pessoas. É uma questão de saúde pública e uma questão também de segurança pública. Nós temos que ofertar tratamento para essas pessoas. Uma campanha de conscientização na cidade é muito importante. Indaiatuba tem feito campanhas nesse sentido. Fazer esse acolhimento, identificar essas pessoas. Muitas também têm um desejo de voltar às suas cidades de origem. E essa equipe para fazer essa entrevista hoje não é suficiente. As equipes que nós temos no nosso município. E no meu governo será prioridade, né? É uma questão social também. E por que não a Prefeitura fazer um estudo para inseri-las no mercado de trabalho e também prestar serviços de zeladoria na nossa cidade. Candidato, nós já temos um cenário da Câmara Municipal para 2024. Há um número muito grande de vereadores que hoje, eleitos, apoiam o seu concorrente, o candidato Parimoski. Uma vez eleito, o senhor vai precisar formar a maioria na Câmara. O senhor conhece, já foi presidente do Legislativo em Jundiaí.
Como o senhor pretende trabalhar com os vereadores eleitos que não apoiam no segundo turno, mas que já vão fazer parte de uma gestão do Legislativo? A minha bandeira é Jundiaí. Nós vamos ter um diálogo com o Legislativo. Eu fui presidente da Câmara, tenho essa experiência de 3 mandatos e os vereadores são legítimos representantes da população. A Câmara Municipal representa a totalidade dos eleitores. Nós temos aí na história um fato, lá atrás, o ex-prefeito Pedro Bigardi foi eleito e elegeu 4 vereadores. Depois de eleito, de 4 vereadores, ele teve o apoio de 15 vereadores na Câmara Municipal e um único vereador de oposição, que é esse que vos fala, né? Fui o único que fez oposição ao governo, mas não foi uma oposição maldosa, sim uma oposição construtiva. Foi isso que aconteceu lá atrás e tenho aí certeza que teremos um diálogo com a Câmara Municipal. Vamos ter, sim, governabilidade e os vereadores têm responsabilidade e vão aprovar projetos para o futuro, para o planejamento, para a qualidade de vida do cidadão. Nós conversamos com Gustavo Martinelli, candidato à Prefeitura de Jundiaí pelo União Brasil. Candidato, nessa reta final, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais, conversar diretamente com o espectador da cidade de Jundiaí. O tempo é do senhor contando a partir de agora. Cara eleitor, nesse segundo turno você tem 2 opções. Gustavo Martinelli e Ricardo Benassi, melhor plano de governo apresentado, 20 anos de vida pública dedicadas a Jundiaí, projetos relevantes aprovados no Legislativo, fui um vice-prefeito atuante e do outro lado você tem um candidato que está na lista de propina, você digita aí no Google e faça essa pesquisa, não é uma narrativa que eu estou inventando, é verdadeira, uma pessoa que sempre pensou em planilha e números e nunca foi acessível. Pense na hora de votar. A decisão está em suas mãos, é 44. Muito obrigado ao Gustavo Martinelli, candidato à Prefeitura de Jundiaí pelo União Brasil, fechando nesta semana a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Lembrando que no próximo domingo, segundo turno das eleições municipais, o Grupo Bandeirantes tem uma programação especial na Band Mais TV, na Rádio Bandeirantes Campinas, no portal bandmulti.com.br. E depois do intervalo, tem mais informação e prestação de serviços para você. Olho no voto, olho na Band. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O consultório veterinário móvel na região do Jardim Capivari funcionará até o dia 28 de novembro. Localizado na Lagoa do Mingone, na Avenida das Amoreiras, o consultório recebe os atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e das 1 às 4 horas da tarde. Além desse consultório móvel, Campinas tem outra unidade no São Bernardo, na Rua João Batista Morato do Campo, próximo ao ginásio Roger Ferreira, com os atendimentos no mesmo horário da unidade do Jardim Capivari. O atendimento é por ordem de chegada, sem agendamento prévio. Os cães e gatos atendidos são microchipados e vacinados, caso haja indicação. O principal motivo do programa é a prevenção de doenças.
De acordo com a Prefeitura de Campinas, mais de 5 mil animais foram vacinados nos consultórios móveis neste ano. Para mais informações, acesse o site portalanimal.campinas.sp.gov.br. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Bandeirantes! Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Dez horas da manhã, 35 minutos, 10h35. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que está conosco desde as 10 da manhã. Muito bom dia a você que está chegando agora. Nós trouxemos agora há pouco a entrevista com o candidato Gustavo Martinelli, do União Brasil de Jundiaí. Você que está chegando agora no nosso Manhã Bandeirantes, no nosso canal de vídeos do YouTube, você consegue acompanhar essa entrevista na íntegra, que também será exibida dentro do Brasil Urgente a partir das 5h30 da tarde na Band Mais TV. Você vai ter também o tempo integral, tudo que foi falado no nosso Manhã Bandeirantes será também destaque na tela da Band. 10 horas da manhã e mais 36 minutos. Segundo turno que vale lembrar, temos 4 municípios aqui da nossa área de cobertura que ainda não definiram o prefeito para os próximos 4 anos. Serão destaques no próximo domingo, na cobertura especial do Grupo Bandeirantes, na apuração dos votos em Jundiaí, em Sumaré, em Piracicaba e na cidade de Limeira. Os 4 municípios que ainda não definiram prefeitos. Outros 2 municípios poderiam ter a disputa pelo número de eleitores, né? Para ter segundo turno numa eleição é preciso ter mais de 200 mil eleitores, não habitantes, eleitores. Mas Campinas e Sorocaba, cidades que poderiam ter essa disputa, já definiram em primeiro turno das eleições. Falando sobre o segundo turno das eleições, mas num outro assunto, a violência ligada ao que acontece também no processo eleitoral, você vem acompanhando o ataque que aconteceu ao prefeito da cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, numa ação que ainda está sendo investigada em detalhes pela polícia, mas com um avanço importante. A prisão do suspeito de participar do ataque ao prefeito José Aprígio da Silva, do Podemos, de 72 anos, que também é candidato à reeleição. Novidade nesse assunto é o seguinte: os candidatos que também fazem parte da mesma coligação do Podemos e que estão em outros municípios pedem reforço na segurança depois do atentado ao colega de legenda.
Os candidatos do Podemos às prefeituras do Guarujá, Farid Madi, e de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, pediram à Justiça Eleitoral reforço de segurança após o ataque a tiros contra o prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio. Ele foi atingido no ombro por disparos na última sexta-feira e a polícia, desde então, vem investigando a motivação desse crime. A prisão do primeiro envolvido é um avanço para as autoridades. Esse suspeito foi detido ontem, no final da tarde. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o caso, que é investigado pelo 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, tem um avanço significativo com essa prisão, que ainda não se tem detalhes se ele é o autor do disparo ou se ele era o piloto de fuga, o responsável por fugir em um carro que já foi identificado. Um veículo vermelho, modelo Kwid, que se aproximou do carro em que estava o prefeito, a caminho de um compromisso de campanha. O caso é tratado como uma tentativa de homicídio, não como uma tentativa de assalto em que houve o disparo, já que não foi anunciado o roubo em momento nenhum, segundo a própria vítima. O prefeito candidato à reeleição com esse tiro no ombro direito foi levado inicialmente a uma unidade de pronto atendimento em Taboão da Serra e depois encaminhado ao Hospital Albert Einstein. Ele ainda está internado, sem previsão de alta. Polícia Federal também investiga o caso, além do 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. E a última informação é de que o prefeito está consciente, mas segue ainda na unidade de terapia intensiva, ainda está sendo acompanhado de perto pela equipe médica. A prisão do suspeito de participar desse atentado foi acompanhada de perto pelo jornalismo da Band. Nós temos, inclusive, um trecho do momento em que o principal suspeito até aqui desse atentado chega na delegacia garantindo que não fez parte de nada disso. Acompanhe. Aonde que é o seguinte, eu tava andando com um carro, eu acho que o carro era suspeito, porém eu não sabia aonde que eu tô vindo aqui, mas é o seguinte, não tem nada a falar. Tem provas contra você. Não tem não, contra mim não, tá bom? As provas foram apresentadas pela polícia ao Ministério Público e o caso segue em investigação. São 10 horas da manhã, 40 minutos. Você é meu convidado, minha convidada a participar do nosso Manhã Bandeirantes pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. No nosso canal do YouTube, muita gente acompanhou mais cedo a entrevista com o candidato Gustavo Martinelli. Muitas reações. Obrigado a todos que estão conosco participando também por essa plataforma. Se inscreva para receber a notificação da nossa programação em tempo real. As mensagens chegando também pelo nosso WhatsApp, agradecendo aqui a audiência do Mauro Moreira, desde cedo acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes, como faz também o Paulo Sérgio, final do telefone 4624. Um ótimo dia para você, Paulo. A mensagem também que chega neste momento, o número está aqui, final do telefone 5328. Mensagem não está identificada, mas muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Deixa eu trazer a participação do Adriano Vermelho, que está conosco, que escreve o seguinte: quando falo que a luta deve ser justa, além de respeito e dignidade, acredito também que coerência deva ser levada em consideração. As pessoas falam, repetem e insistem em absurdos, inclusive em dizeres comemorativos sobre o acidente do presidente Lula, lamentando que ele não tenha falecido na queda. Coisa estranha pra gente que se diz cristã. E mais, dizem que ele está idoso e até senil, mas apoiam e até idolatram Donald Trump, que tem a mesma idade. O Adriano diz que não está defendendo o presidente, acredite, eu não gosto do que ele fez com a esquerda, escreve o Adriano. Ele simpatiza muito menos com o antecessor, Jair Bolsonaro. Mas nunca o Adriano vai desejar que alguém morra por questões políticas. Ser crítico não é ter ódio, analisar não é só criticar. Enfim, não concordar com alguém que pensa diferente é natural e até salutar. Mas querer exterminar quem pensa diferente é um retrocesso. É pobreza de espírito ou até personalidade fraca e manipulável. Assino embaixo do Adriano Vermelho, nós
temos que discordar politicamente daquele que nós entendemos que não defende o mesmo campo ideológico ou que não apresenta projetos que sejam os mesmos que você defende. Agora, torcer para que uma pessoa morra porque ela não concorda com você politicamente, porque ela não é do mesmo campo ideológico que o seu, mostra muito mais o caráter de quem está defendendo isso do que de quem está ocupando o cargo. Concordo plenamente com o Adriano nesse ponto, da mesma forma que os eleitores, familiares, pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro se sentiram incomodadas quando da facada recebida na campanha em 2018, agora é uma covardia falar que o presidente Lula ou desejar a morte dele ou dizer que tudo não passa de uma encenação sem ter qualquer tipo de provas de uma queda de acidente doméstico que é muito mais comum no Brasil do que você pode imaginar. Pessoas idosas, quando têm um acidente doméstico, é sempre algo muito preocupante. E até por isso, o presidente Lula, nesta terça-feira, ele segue trabalhando de casa, sendo parcialmente acompanhado por uma equipe médica. O médico do presidente Lula detalhou nas últimas horas o acidente doméstico em que ele foi sentar em um banco, o banco veio para trás e ele bateu a nuca, tendo que dar pontos na cabeça e ser acompanhado ainda de perto nesta manhã de terça-feira. Já que falamos no assunto, vamos a Brasília conversar com a Tayane Mello, que está acompanhando de perto a observação do presidente Lula e o trabalho que é realizado em home office. Tayane, bom dia para você. Exatamente isso. Por isso até que o presidente não foi à Rússia para o BRICS, né? Justamente para ficar sob observação. Um ótimo dia a você e a todo mundo que está com a gente. Eu já estou aqui a postos no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, que é o hospital onde o presidente Lula se consulta e vai fazer esses novos exames para verificar esse sangramento, esse possível sangramento e demais outras necessidades médicas. Então, agora o presidente vai ligar para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para tratar justamente sobre essa questão do BRICS. O presidente deve explicar para o Vladimir Putin também o motivo da ausência dele. Então, logo depois dessa ligação que vai acontecer lá no Palácio do Alvorada, o presidente Lula deve chegar aqui no Sírio-Libanês para realizar novos exames. Ele já está fazendo essas novas observações desde domingo. No domingo de manhã ele já esteve aqui, já fez mais exames e está tudo bem com o presidente até o momento. É claro que o caso precisa de cuidados, o presidente já é idoso, já tem, né, essa idade mais avançada, então precisou levar pontos aí na região da nuca, então é claro que ele vai ficar sob essa observação. Ontem a gente teve uma fala lá no Palácio do Alvorada também do ministro Padilha, né, das Relações Institucionais, que falou que o presidente está bem, está tudo certo, mas ele vai continuar cumprindo a agenda somente no Alvorada, que é onde ele mora. No Palácio do Planalto ainda não temos agenda oficial. Qualquer novidade, eu trago aqui para vocês. Combinado. Tayane Mello, direto de Brasília, conosco aqui no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. São 10h46. Vamos trazer também os assuntos que marcam as últimas horas aqui na nossa região. A polícia segue investigação da morte de um policial militar que voltava para casa depois de um dia de trabalho. Soldado do COI, um grupo especial da Polícia Militar na capital paulista, voltava para a cidade de Paulínia quando foi abordado por 4 criminosos. 2 em cada motocicleta, os garupas anunciam um assalto e atiram contra o soldado Juan da Polícia Militar. Mas não eram apenas 4 os bandidos que estavam na ação. A polícia já sabe que outros criminosos permitiram a fuga e, inclusive, ajudaram um dos bandidos baleados a ser levado para um hospital para um atendimento médico. A polícia já identificou mais gente. 4 estão detidos. Um é adolescente, 3 maiores de idade e uma pessoa a polícia sabe que foi baleada, mas ainda não conseguiu localizar se deu entrada em algum hospital de Campinas, de outro município aqui da região, se está recebendo o atendimento em casa, se não resistiu aos ferimentos. Detalhes que a polícia investiga e que o repórter Guilherme Selegato acompanha de perto e atualiza a gente na reportagem da RB.
Tiago de Moura Gonçalves, de 24 anos, foi o quarto suspeito preso pela polícia. Ele seria o autor dos disparos que tiraram a vida do policial militar. Juan Comitre de Melo era soldado da Polícia Militar. Ele trabalhava há 5 anos no COI, o Comando de Operações Especiais de São Paulo, e foi morto com 2 tiros no tórax após uma tentativa de assalto na rodovia Anhanguera, em Campinas, na noite de quarta-feira. A investigação aponta que pelo menos 7 pessoas participaram da ação. O crime foi na última quarta-feira. Na quinta, o primeiro suspeito foi preso pela Polícia Civil, um jovem de 18 anos. Com ele, os policiais encontraram uma arma, além de uma motocicleta, capacetes e uma jaqueta que foram apreendidos. Na delegacia, o suspeito confessou que a participação dele foi emprestar uma moto para os criminosos, além de dar apoio na fuga de um dos bandidos. Já na sexta-feira, mais 2 homens haviam sido presos. Eles estavam junto com Tiago no momento em que abordaram o PM. De acordo com a polícia, foram 4 bandidos que participaram de forma efetiva do crime. E 3 já estão presos. O quarto seria o suspeito que foi baleado no momento da abordagem e segue foragido. Outras 2 pessoas também compareceram na delegacia por envolvimento no crime. Um adolescente de 16 anos que, em troca de dinheiro, teria ajudado a quadrilha a esconder a arma utilizada no crime, e também um motorista de transporte por aplicativo que ajudou o bandido baleado a fugir. Eles foram ouvidos e liberados, mas seguem em investigação. O soldado do Comando de Operações Especiais da PM de São Paulo foi sepultado na quinta-feira em Paulínia, onde ele morava. As buscas continuam pelo criminoso foragido em um trabalho em conjunto da Polícia Civil e Polícia Militar. 10h49 e tem operação da Polícia Federal na manhã de hoje na cidade de Campinas. Operação contra crimes sexuais envolvendo crianças como vítima. Operação principalmente para prender pedófilos. Compartilhamento de pornografia infantil com a prisão de um homem neste momento na cidade de Valinhos. Com esse suspeito, a Polícia Federal encontrou material que estava sendo compartilhado e foi descoberto na Operação Escudo da Inocência. Os agentes foram até a casa do suspeito para cumprir o mandado de busca e apreensão que foi expedido pela Primeira Vara Federal de Campinas. E no computador dele, o que a polícia imaginava que encontraria de fato foi identificado. 5 HDs foram apreendidos, 4 aparelhos celulares, materiais que vão ser analisados agora no setor de perícias da Polícia Federal. A prisão é em flagrante e ele vai responder aos crimes de posse e armazenamento com pena que pode chegar a 10 anos de prisão. A Polícia Federal realiza essa Operação Escudo da Inocência já desde o início do ano com operações, mas desde há 2, 3 anos pelo menos a gente vem noticiando ações que são realizadas com trocas de informações com autoridades internacionais. Caso, por exemplo, do FBI, das polícias europeias, da Interpol. Uma vez identificado que o crime não tem fronteiras, as polícias também trabalham na troca de informações, já que a comunicação entre os bandidos é feita pelas redes sociais, pelos grupos de aplicativos ou pela chamada Deep Web, quando o criminoso acredita que está se sentindo protegido, com uma mudança do endereço dele, do IP do computador, jogando para uma outra localidade, imaginando que assim a polícia nunca irá descobrir. Não é o caso. A polícia está também investindo em tecnologia, principalmente a Polícia Federal, que tem aqui em Campinas essa operação em andamento hoje, mas num trabalho contínuo. A partir da identificação do material produzido, o próximo trabalho é para a identificação das vítimas. E assim, tentar saber se é possível chegar a quem grava esse tipo de conteúdo. Se as vítimas são brasileiras, se as vítimas são de outro país. Esse é um trabalho que também faz parte da investigação da Polícia Federal. 10h52. Falando em crime pela internet, depois do intervalo nós vamos falar sobre uma outra modalidade criminosa que está ligada também a, não nesse caso, a Deep Web. Não.
a aplicativo de mensagens. Tem muita gente que vive da venda de conteúdo, como, por exemplo, aulas online. E o Telegram, quem já baixou o aplicativo sabe que às vezes você encontra muito, mas muito material pirata. Produto que tem direitos intelectuais que são ali distribuídos de maneira sem o consentimento de quem produziu aquele material. Mas a justiça já está começando a entender que a internet não é terra sem lei. E nós vamos falar sobre um desses casos de uma vitória contra o Telegram, de um produtor de conteúdo que ganha vida monetizando o conhecimento, mas viu o seu material ser distribuído gratuitamente. O intervalo é rapidinho. Na volta, a gente explica para você também os seus direitos nas redes sociais. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Brusque, às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Brusque, jogo da 33ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 57 minutos.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas registrou nos últimos anos no Brasil um aumento na venda de cursos online em 274%. Muitos professores que oferecem esse conteúdo, seja para um estudante que está se preparando para o vestibular, para o Enem, seja para uma especialização em uma área de conteúdo. Mas muitos dos produtores dessas aulas, desses conteúdos, se deparam com uma concorrência, não de outro professor, de outro especialista na área, a concorrência da pirataria, principalmente em aplicativos de trocas de mensagens. Foi o que aconteceu recentemente com o caso de um desses produtores de conteúdo. Professor de química que identificou que o material que ele vende como aula online para os estudantes era disponibilizado gratuitamente e sem que ele tivesse qualquer autorização assinada para que esse material chegasse a quem se interessasse pelo conteúdo. A partir daí, começa uma briga na justiça. E a gente vai entender um pouco mais sobre como se deu esse primeiro capítulo e como um direito de um produtor de conteúdo também faz parte agora de uma disputa judicial, conversando com o Dr. Lucas Uster, advogado especialista em direito digital, que ajuizou uma ação contra o Telegram, a plataforma responsável por essa troca de mensagens e que também é parte deste processo. Dr. Lucas Uster, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia para o senhor. Um excelente dia, Heitor. É um grande prazer. Cumprimento também todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Uma vez que o professor que cria esse conteúdo identificou que o material dele estava sendo pirateado, qual foi o caminho que o senhor traçou na estratégia de defesa e como está nesse momento na justiça esse processo, doutor? Perfeito. Excelente pergunta, e é muito importante também que essa mesma situação ela se repete com diversos outros professores. Então é importante também que as pessoas saibam, né, o que fazer numa situação como essa. O que foi feito nesta situação e o que se recomenda, né, que seja feito quando algum professor eventualmente se deparar com os conteúdos que ele comercializa sendo disponibilizados sem autorização em qualquer plataforma, né? Primeiro, é sempre importante notificar essa plataforma, é importante notificar, demonstrar que o conteúdo desse professor está lá, né? Inclusive reforçar que não existe nenhuma autorização para isso, reforçar também que não só o professor acaba sendo prejudicado em razão das vendas, né, que ele acaba não conseguindo fazer, mas os próprios alunos que adquirem o conteúdo original, né, da fonte original do professor, eles também acabam se sentindo lesados com práticas como essa, né? E fora isso, existe um outro dano também, que é o dano da falta de certeza até mesmo acerca da qualidade desse conteúdo, porque no momento em que um aluno adquire um conteúdo de uma fonte que não é a original, esse conteúdo pode ser adulterado, né? Ele pode acabar, inclusive, até mesmo aprendendo algo ali que não foi o que o professor realmente trouxe nas aulas originais. Né? Isso pode repercutir até mesmo na aprovação dele nos vestibulares. Né? Então, é uma situação que acaba trazendo diversas vítimas. Mas, voltando à pergunta, o ideal, então, o que é? É primeiro notificar a plataforma, né? A plataforma, hoje, ela tem o dever de atender esses pedidos de notificação e, constatando a irregularidade ali, né? Constatando a violação autoral, ela tem o dever de remover esses conteúdos. O que aconteceu nessa situação em específico, né? Que gerou esse processo? O Telegram, mesmo notificado, infelizmente não removeu os conteúdos. Ou seja, não restou outra alternativa que não fosse ingressar com uma ação judicial. E o interessante, Heitor, é que nessa ação judicial, no primeiro grau, ela foi julgada improcedente,
Por quê? Porque o Telegram alegava que primeiro que ele não possuía os dados, né, desses usuários que estavam praticando a pirataria, mas também que ele não seria responsável por monitorar esses conteúdos na plataforma dele. E os argumentos foram acolhidos. O juiz de primeiro grau acabou acolhendo e julgou a ação improcedente. Então, o autor da ação precisou recorrer ao Tribunal de Justiça, foi o Tribunal de Justiça de São Paulo nessa situação, mas essa ação ela não precisa necessariamente ser ajuizada em São Paulo, né? Isso é importante que os professores também saibam. E o tribunal, então, mudou esse entendimento. E o que o tribunal entendeu, né? Que o Telegram seria, sim, responsável quando ele é notificado. E isso é comprovado, né? Isso precisa sempre ser comprovado. Por isso que é importante também que essas notificações, quando os professores fizerem, precisam ser guardadas, né? Porque elas podem acabar sendo depois utilizadas como prova. Mas então o tribunal entendeu que o Telegram é responsável, sim, quando não atende esses pedidos de remoção formulados pelos professores. Mas não só isso, né? O Telegram também foi condenado a indenizar o autor da ação em danos morais, também foi condenado a indenizar o autor da ação pelos danos materiais. E o que seriam esses danos materiais, né? E esse caso é um caso bastante interessante, porque as vendas que um professor deixa de fazer, né, quando ele é vítima de uma prática de pirataria, é difícil da gente mensurar, né? Qual é o valor exato dessa indenização. Então, essa fase ainda vai ser apurada num procedimento, mas o tribunal já entendeu que o Telegram é responsável por indenizar o autor nesses danos, né? E fora isso também, o Telegram também foi condenado a informar os dados desses usuários, né, que estavam praticando a pirataria, para que eles também depois possam ser responsabilizados. Então, hoje em dia a gente acredita, muitas pessoas acreditam, né, que a internet é terra sem lei, que é difícil localizar, né, como tu bem estava comentando, né, há poucos minutos atrás, que as pessoas acreditam que é difícil, né, de localizar os usuários, mas não é bem assim, né? Claro que demora um pouco, a justiça, né, ela é bastante congestionada, mas nós temos hoje em dia já ferramentas que permitem, né, a própria legislação já traz alguns embasamentos, e as ferramentas, né, que nós temos hoje em dia permitem essa localização posterior dos usuários para responsabilizá-los. O senhor vê semelhança, doutor Lucas Uster, na postura do Telegram com o que a gente vem acompanhando na queda de braço quase entre o Supremo Tribunal Federal e Elon Musk pela plataforma X, o argumento de que ele não pode remover conteúdo ou não podia, de que não poderia indicar alguém no Brasil? O senhor vê uma postura semelhante de uma outra empresa também considerada Big Tech? Tem algumas semelhanças, mas são situações bem diferentes, porque o ponto central é diferente, né? Quando nós estamos falando sobre violação de direitos autorais, a Síria, que é o advogado digital, às vezes acaba tendo também esses empecilhos. Mas voltando ao assunto, né, quando nós estamos tratando de uma violação autoral, o Marco Civil da Internet, né, que é uma lei que regula em linhas gerais a internet, traz essa questão da plataforma não responder, né, imediatamente pelos conteúdos dos usuários, né? Isso é uma coisa. A liberdade de expressão, isso é uma coisa. E no caso do Twitter, existem, né, do X, agora existem algumas questões ali bem polêmicas até. Agora, nesse caso em específico, é um cenário totalmente diferente. Aqui nós estamos tratando de uma violação que aconteceu, né, que é um crime, inclusive, né, a pirataria é crime no Brasil, e que a plataforma não tomou as diligências cabíveis a ela. Então ela foi depois responsabilizada por isso. Por isso que eu entendo que são questões diferentes, né, embora existam sim algumas semelhanças também. Doutor Lucas Uster, além de produtores de conteúdo de educação, há vários outros produtos que são muitas vezes compartilhados sem devida autorização dos direitos autorais. Desde conteúdo adulto até filmes, séries,
livros completos que estão no Telegram. O senhor, inclusive, destacou muito bem que o caso do seu cliente, o caso desse professor, ele não é o único. Mas o senhor acredita que possa se tornar uma jurisprudência e que, a partir de uma vitória na justiça, outros produtores de conteúdo sigam o mesmo exemplo e a justiça continue dando o mesmo resultado? Sem dúvida, Heitor. Eu acredito que é isso que vai acontecer. A jurisprudência, ela precisa, né, dessas demandas, então é muito importante que as pessoas levem essas questões à justiça, né? Claro que o ideal é sempre elas tentarem resolver de forma extrajudicial, né, até para a gente não congestionar o poder judiciário, mas não havendo essa solução extrajudicial, é assim que a jurisprudência vai evoluindo aos poucos, né? O tribunal vai recebendo casos, vai analisando esses casos, vai formando o entendimento do tribunal, e eu acredito que essa decisão em específico ela vai colaborar sim para isso, né? Foi uma decisão bastante justa, muito bem fundamentada, né? Os desembargadores fundamentaram muito bem, especificaram essa questão da lei de direitos autorais ser uma norma específica nesse caso, então eu acredito que sim, Heitor. Para a gente finalizar, doutor, quem estiver nos acompanhando e vamos criar as duas situações, ou perceber que um conteúdo produzido foi pirateado, ou recebe um conteúdo que é claramente pirata. Um filme, por exemplo, que acabou de sair de cartaz, que acabou de chegar numa plataforma de streaming, está lá, na íntegra, na plataforma. Quais os caminhos para quem se sentir lesado por ser pirateado e quais os riscos de receber esse material pirata também no próprio celular? Perfeito. É muito importante isso, né? Porque também muitas pessoas acreditam que o fato delas receberem o conteúdo pirata, isso por si só não configuraria nenhuma prática ilegal, né? Só que não, na verdade, tanto aquela pessoa que disponibiliza os conteúdos, ela pode ser responsabilizada, né? Porque também é crime também, mas aquele que recebe, né, que reproduz esse conteúdo no dispositivo dele, que compartilha, né, ele pode também acabar respondendo, inclusive, por alguns crimes, né? Depende muito da situação concreta, né? Mas ele pode responder, por exemplo, até por receptação, ele pode também responder por violação de direito autoral. Então é uma situação que tanto aquele que comete quanto aquele que recebe podem ser responsabilizados. O que fazer, né? Tu perguntou o que a pessoa deve fazer quando ela percebe que é vítima. Primeiro, ela notificar a plataforma, isso é sempre importante, independente de qual é a plataforma, né? É importante que ela notifique formalmente. Ela também é importante que ela registre um boletim de ocorrência, né? E nesse boletim de ocorrência, quanto mais detalhes ela conseguir incluir, e hoje em dia isso é muito mais simples, né, do que alguns anos atrás, porque a maioria dos estados já possui a delegacia eletrônica, né, que é no site mesmo. Então, quanto mais informações, anexos, provas essa pessoa conseguir incluir nesse boletim de ocorrência, melhor até mesmo para que a autoridade policial consiga depois apurar, né, e localizar eventualmente esses autores até de forma mais rápida. Então é importante notificar, registrar o boletim de ocorrência, e aí se ela notificou, a plataforma vai ter o dever de remover esses conteúdos, né? Cada plataforma possui também um campo específico que é exatamente para reportar essas violações. Então, a pessoa, dependendo de qual plataforma ela percebeu, né, esse conteúdo dela sendo violado, ela deve procurar, então, diretamente no site da plataforma, onde é o local onde ela deve fazer essas denúncias, e lá ela vai formalizar tudo e vai também guardar como prova, né? Se não resolver, vamos supor que ela acabe fazendo tudo isso, né? Nada aconteça. Aí, nesse caso, é interessante, então, que ela busque um advogado da confiança dela, para que o advogado, então, possa também iniciar outras medidas jurídicas mais incisivas, né? Inclusive acionando o judiciário. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Lucas Uster, advogado especializado em Direito Digital, Direito Empresarial e Propriedade Intelectual. Doutor Lucas, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor, bom trabalho para o senhor e para a sua equipe.
Muito obrigado, Heitor. Um excelente dia para ti e todos os ouvintes. 11 horas da manhã e mais 12 minutos, 11h12, falando de preparação para algo importante, sem pirataria, sem receber material duvidoso pelas redes sociais. Muita gente está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que está batendo na porta, está chegando. A Lucimere Ramalho traz pra gente informações de algumas daquelas dicas importantes, como, por exemplo, é hora de se afundar de vez nos estudos ou só dar aquela aperfeiçoada em um ou outro assunto que ainda tenha gerado dúvida? E como as escolas, os cursinhos preparatórios estão lidando para esses últimos dias? Hoje, inclusive, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, disponibilizou o cartão de confirmação de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. O documento está disponível na página do participante e traz, entre outras informações, o número de inscrição, a data, o horário, o local da prova e o registro que o inscrito está apto a fazer o Enem 2024, com direito a atendimento especializado, se for necessário, ou tratamento pelo nome social. Informações sobre o Enem 2024 e a preparação da garotada e também dos professores, agora na reportagem da Lucimere Ramalho. Com a aproximação da prova do Enem, os alunos não querem perder nada do conteúdo. As salas de aula ficam lotadas e recheadas de muita revisão e simulados de exames. Nas carteiras, os estudantes atentos, anotando tudo. O Gustavo é um deles. O jovem está ansioso para a primeira prova do Enem no próximo dia 3 e já estabeleceu um ritmo de estudo para chegar tranquilo no dia e garantir uma nota que vai ajudar ele a ingressar no curso de Direito. Então, eu estudei todos os conteúdos e agora nessas últimas semanas de revisão eu só estou fazendo os exercícios para dar uma lapidada no que falta. A Ana Manuela também está focada nos estudos, mas sabe que agora não adianta se cobrar tanto. Eu tenho tentado colocar o pé no chão, manter a calma, porque ainda tem 2 semanas, né? Então sem desespero. E agora é realmente a hora de diminuir o ritmo. O conteúdo que tinha que ser aprendido já foi. Achar o ritmo de estudos, faltam 2 semanas. Essa próxima semana mantém o planejamento, mas já para a semana que antecede a prova, é baixar o ritmo, é diminuir carga horária, porque tentar às vezes abraçar tudo a essa altura do campeonato pode aumentar o nervosismo. As provas do Enem vão ser realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, são 5 horas e meia de prova e no segundo, 5 horas. Os portões fecham à 1 da tarde e a prova começa à 1h30. Para essa edição do Enem são mais de 5 milhões de inscritos. É muita gente em busca de uma boa nota para ajudar a conseguir uma vaga em um curso universitário. E nessa hora, além de prezar pelo conteúdo que aprendeu, é preciso também cuidar do emocional. É por isso que é muito importante o estudante cuidar ao longo do trajeto do emocional, tendo válvulas de escape, momentos com a família, acompanhamento com pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, para poder justamente garantir essa boa base emocional. É isso mesmo, não é, Gustavo? Sim, é importante ter o amparo da família, praticar atividade física, porque aí a nossa mente, aos poucos, ela vai acalmando para chegar no dia da prova e dar tudo certo. 11 horas 16 minutos, 11h16, a Polícia Militar localizou um veículo furtado e cerca de R$200 mil em equipamentos dentro de uma empresa na cidade de Sumaré. O material estava escondido em uma residência, na verdade, deixa eu explicar aqui direito. O flagrante foi em Montemor, o furto foi em uma empresa de Sumaré. R$200 mil em equipamentos furtados. Dentro desse veículo é uma Sprinter que seria parte desse esquema que ainda não levou ninguém para a cadeia, mas que tem a identificação já sendo feita por parte da polícia. O local foi encontrado com a ajuda de localizadores de veículos e dos aparelhos celulares furtados dentro da empresa que utiliza esses equipamentos para obras na cidade de Sumaré. Ali foram encontrados dentro de um veículo com placas falsas, apontado como
usado para realizar o furto e a van que foi apreendida também nessa ocorrência. O texto está um pouco confuso, mas eu vou resumir para você exatamente o que aconteceu. Furtaram uma empresa em Sumaré, conseguiram rastrear a van, encontraram ela em Montemor. Suspeito de cometer o crime foi identificado com base em uma documentação de aluguel do imóvel. E os detalhes vão ser passados nos próximos dias pela Polícia Civil na cidade de Montemor. Às 11h18, uma informação para você que segue pela região do Taquaral, motorista que nos dá carona na manhã desta terça-feira pelas ruas de Campinas. Um trecho da rua 1º de Março, na região do Taquaral, está bloqueado até o final da tarde de hoje. A interrupção no trânsito é realizada para a extração de uma árvore. A INDEC está no local sinalizando a área para dar proteção às equipes da CPFL em trabalho conjunto com o Departamento de Parques e Jardins, órgão da Prefeitura. A rua 1º de Março, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, fechada em ambos os sentidos no trecho entre as ruas Buarque de Macedo e Rafael Sampaio. Isso também impacta 4 linhas do transporte coletivo. A linha 244, que faz Vila Teixeira, Shopping Dom Pedro, a linha 330, Unicamp, a linha 331, Terminal Barão Geraldo Rodoviária, e a linha 351, que passa pela PUC Campinas. Desvio para quem está sentido centro-bairro é feito pela rua Rafael Sampaio até a Avenida Barão de Itapura para chegar a Carolina Florence. Quem estiver em direção ao centro deve, a partir da Buarque de Macedo, seguir para a Barão de Itapura e depois na Carolina Florence até acessar a rua Tiradentes. Impacto da circulação do transporte coletivo é a mudança pontual do trajeto das linhas. Não tem ponto nesse trecho. Então, onde você costuma embarcar, desembarcar, continua funcionando. Mas o trajeto do ônibus é o que muda nesta manhã e até o final do serviço ainda haverá a interdição parcial. Expectativa para que hoje termine esse trabalho, a remoção dessa árvore em uma região movimentada na cidade de Campinas. Agradecendo as participações do Marcos Silva Bedin, direto da cidade de Hortolândia, agradecendo também a audiência do DJ Ale, o Alessandro Labianco, o DJ Ale sempre presente conosco também no Manhã Bandeirantes, participando sempre na nossa edição informativa aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Tem resultado novo de pesquisa de intenção de votos no segundo turno da cidade de São Paulo. Um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra os números de Ricardo Nunes estacionando e Guilherme Boulos aos poucos crescendo. Será que dá tempo de reverter esse cenário que os institutos de pesquisa colocam com favoritismo para o atual prefeito, candidato à reeleição? Levantamento aponta Ricardo Nunes, do MDB, com 51,7% das intenções de votos no segundo turno. Guilherme Boulos aparece com 39,6% no cenário estimulado. Isso considerando brancos, nulos e a clássica resposta não sei ou não quero opinar. Se considerados apenas os votos válidos, Ricardo Nunes aparece na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas com 56,6% das intenções de votos. Guilherme Boulos, do PSOL, com 43,4%. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 21 de outubro, ouvindo 1.500 eleitores. O grau de confiança é de 95%. O que significa grau de confiança numa pesquisa de intenção de votos? Se ela for realizada 100 vezes com a mesma metodologia, o resultado será exatamente o mesmo em 95%. 95 vezes o resultado será igual. O levantamento que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Essa pesquisa, portanto, já realizada durante esse período de apagão, com muitas famílias ainda sem luz na cidade de São Paulo. E a realidade da capital paulista mostra um número impactante.
o aumento no processo de clientes contra energia elétrica, contra empresas fornecedoras de energia elétrica. A Enel é a campeã de reclamações, é a campeã de processos, mas não é a única que vem sendo chamada na justiça para esclarecer porque o cliente paga a conta e não tem luz dentro de casa. A Joana Treptow traz pra gente uma reportagem com os números desse aumento significativo nesse ano de 2024 e ela conversou com o diretor executivo do Procon e traz dicas importantes para todos nós que somos clientes e merecemos ser tratados como tal. A Kelly tomou um susto quando a conta de luz começou a chegar mais cara sem motivo. Era cobrança indevida. Ela procurou a Enel, mas nada foi feito. Chegou a ver 2 técnicos aqui, inclusive. Olhava, não, tá tudo normal. Não tem nenhum problema ao relógio. Tá tudo certo aqui. Da nossa parte, está tudo certo. A solução foi acionar a justiça. 1 ano depois foi determinada a revisão das faturas e o pagamento de uma indenização, R$6 mil. Casos de ações contra empresas de fornecimento de energia têm crescido muito no Brasil. Entre 2020 e 2023, o aumento foi de 74%. Isso acontece porque, por um lado, os consumidores estão insatisfeitos e, pelo outro, as empresas não resolvem os problemas sem que a justiça seja acionada. Em São Paulo, 10 mil endereços ainda estão sem luz desde o dia 11 de outubro, quando o segundo apagão em menos de um ano deixou mais de 3 milhões de imóveis no escuro. A Enel é uma das campeãs de reclamações dos consumidores em São Paulo. Entre elas, cobranças indevidas, interrupção no fornecimento e avaria de equipamentos elétricos. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito a ressarcimento integral por todo e qualquer prejuízo que ele tenha sofrido, seja ele consumidor pessoa física, seja ele consumidor pessoa jurídica. Mas que por uma postura não conciliadora das empresas de um modo geral, ele não consegue esse ressarcimento no âmbito administrativo, só conseguindo no âmbito judicial. 11h25 e uma última informação. A Prefeitura de Campinas confirma que o estoque da vacina Spikevax contra a Covid-19 está zerado no município. Em nota, a administração municipal afirma que aguarda o envio de uma nova remessa do imunizante por parte do governo do estado de São Paulo, para assim abastecer os 68 centros de saúde da cidade. A nota afirma que o Ministério da Saúde é responsável por entregar as doses aos estados para distribuição aos municípios. O estoque limitado também ocorre em outras cidades. A Prefeitura garante que a Secretaria de Saúde mantém diálogo permanente com os 2 governos, de Tarcísio de Freitas e do presidente Lula, a fim de manter abastecimento regular de todos os imunizantes nas unidades básicas. A aplicação da Spikevax, a vacina que está em falta em Campinas, para crianças de 6 meses a 4 anos e para pessoas a partir de 5 anos que pertençam ao grupo prioritário, teve início em 24 de maio. Ela é fabricada pelo laboratório Moderna, imunização que está com a dose aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde março. E essa versão monovalente, ela está atualizada para a subvariante Omicron XBB 1.5, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde como a cepa com maior capacidade de transmissão até o momento. Quais são os grupos prioritários para a Spikevax? Pessoas com 5 anos ou mais e maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para as formas graves da doença. Quem tem mais de 60 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, isso serve tanto para idosos que vivem em casas de repouso, como também para pessoas presas, pessoas imunocomprometidas, populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, quem tem comorbidade e funcionários também do sistema de privação de liberdade, quem trabalha, portanto, na Fundação Casa ou nas cadeias espalhadas pelo país, além da população em situação de rua. Mas não tem um prazo para que esse imunizante nem chegue com estoque para abastecer os postos de saúde de Campinas,
nem que seja liberado para o público em geral. 11h27, agradecendo ao Edson Elias, presente conosco, e a todos que estiveram nesta edição do Manhã Bandeirantes e que a partir de agora vão saber as novidades do mundo dos esportes com Carlos Henrique. Ontem teve jogo rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando hoje pela Libertadores da América. A Série B também tem hoje tem Santos, né? Hoje tem transmissão do Santos, inclusive na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Santos, hoje tem o CRB, jogo que importa muito para os times de Campinas. Hoje tem um confronto lá na frente, no Novo Horizontino, brigando pelo acesso. E tem as informações da Ponte Preta, que amanhã recebe o Brusque no Majestoso, e do Guarani, que na quinta-feira encara o Sport Recife lá na Ilha do Retiro. A partir de agora, com Carlos Henrique dentro do Nossa Área e todo o time de Carlos Batista. Com os trabalhos técnicos de Roaldi Júnior na mesa de som, Pedro Piscinato na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue na melhor. Continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade